mulher já passou, né? Claro. E tem umas histórias muito interessantes, assim, bacanas, que surpreendem a gente. Eu li uma parte do seu livro que fala que as meninas, quando eram pequenas, eram jovens, elas eram levadas para uma sala, para um quarto, onde explicavam para elas que mulheres viúvas deveriam ser queimadas junto ao corpo do marido, Sim. porque estaria conquistando a felicidade eterna por não sei quanto tempo. Caso contrário, estaria no inferno por não sei quantas gerações. É uma história assim, né? Além dessa, existem muitas outras que surpreendem a gente e que hoje em dia a gente pensa, não é possível que isso aconteceu. Tem muitas outras, né? Sim, tem muitas outras. Essa que você se refere é da Índia, que infelizmente esse fenômeno ocorria até o ano 1950. De 6.000 anos atrás, né, desde o início da cultura da Índia, né, até 1950, que é o período da atual Constituição indiana, que é de 1950 do século XX, acontecia isso. Se colocava na ideia que a mulher ela vira a propriedade do marido, ou seja, objeto jurídico e afetivo do marido. Então, quando o marido falecia, ela tinha que ser queimada junta, viva, para que ela pudesse reencarnar numa próxima vida melhorada junto com o marido. Senão ela desonraria a sua família de origem e a família do seu marido. Que coisa absurda, É né? uma coisa absurda e ainda muito recente. Mais recente que isso também, que é relatado no livro, é o caso da Nigéria, que as mulheres na Nigéria hoje, os homens de lá e os rituais religiosos misturam a tradição islâmica junto com tradições africanas antigas, porque a comunidade islâmica mundial não admite esse tipo de atitude, é apenas uma adaptação lá do islamismo com tradições africanas anteriores ao islamismo, que é próprio daquela região da Nigéria, que as mulheres lá, elas chegam a 8 anos de idade, elas têm uma operação de retirada do clitóris, e ainda com 8 anos, e são fechadas, sem nenhum tipo de esterilização. Aquelas que conseguem sobreviver a esse tipo de coisa, elas mais ou menos aos 18 anos, elas são abertas, descosturadas, e estão purificadas puras. Daí o marido chega, pega aquele sangue recolhido, misturado de menstruação, mancha o lençol e sai na rua depois de casado, mostrando para toda a vizinhança que ele agora estava como mulher pura. Isso ainda em pleno século XXI. E o governo da Nigéria não toma providências. Mesmo que muitas ONGs internacionais tentem denunciar isso, o governo ainda é muito omisso. É desesperador, né? Sim. Ainda bem que eu sou brasileira, viu? Ainda bem que eu nasci e fui criada aqui, eu vou te falar. Que mais que nessa tua pesquisa que você viu que, infelizmente, hoje em dia, ainda existem histórias muito parecidas com o que eram feitas com as mulheres há um século atrás, 2 séculos atrás? Vamos pegar o caso do Brasil para chegarmos aqui. Atualmente nós temos a legislação da Constituição de 88 e do Código Civil atual 2002-2003, que dá uma maior liberdade para as mulheres no princípio da igualdade. Mas, porém, no Código anterior civil de 1916-17, o chamado Clovis, o Código de Clovis Bevilacqua, né, e a Constituição anterior de 67-69, colocava a condição da mulher numa condição igual que ao índio hoje, que é o chamado relativamente capaz. É como se ela tivesse numa idade entre a minoridade até chegar próximos aos 21, que é a maioridade antiga do antigo código, que era entre 16 e 21. Hoje já é o 18 para todas as faixas a partir do novo código. Então, só em 62, com o Estatuto da Mulher Casada, que ela pode ter a possibilidade, por exemplo, a mulher casada de abrir conta em banco, a poder viajar para o exterior sem autorização do marido. Porque antes, todos esses atos simples, como abrir conta de um banco, se tornar pessoa jurídica, viajar para o exterior, era tudo feito por autorização do marido. De 62 para cá, no Brasil, com o Estatuto da Mulher Casada, que se incorporou ao antigo Código Civil, ela teve essa liberdade. E aí o resto ela conseguiu maior a partir de 88 para cá e depois de 2002 com o novo Código Civil. Mas até 88, imagina, de 16, 17, 88, ela ainda estava numa condição ainda de menor de idade. Ela precisaria que tivesse assistida pelo marido para fazer qualquer ato simples na vida civil e também na área comercial. 3 grandes momentos que ajudaram bastante, que deram uma base para essa mudança na história, né, da mulher, dos direitos da mulher. Foram 3 revoluções, né? A francesa, a norte-americana e a inglesa, é isso? Isso. Que embasamento trouxe essas revoluções que facilitaram com que hoje a gente conquistasse os direitos que nós temos? Eu acho que de todas as revoluções, a mais importante foi a Revolução Francesa, porque basicamente eu resgato isso no livro, que existiu uma revolucionária iluminista francesa chamada Olympe de Gouges, que no ano de 1791, 2 anos após a Revolução Francesa, que fez a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, ela colocou uma outra declaração chamada, que está anexa no livro, essa declaração integralmente, 17 artigos, que coloca assim, Declaração da Mulher e da Cidadã. E ela começa o preâmbulo dessa declaração dizendo o seguinte: vocês esqueceram de nós não estamos colocando contra vocês, homens, nós estamos dando a condição de que a liberdade, a fraternidade e a igualdade seja dada também para nós, que nós queremos participar da vida pública, concorrer aos cargos eletivos, poder participar fora de casa, não ficar só apenas na sombra do marido. E o que aconteceu com ela? Infelizmente, os revolucionários franceses que se diziam revolucionários contra a coroa, consideraram ela contra-revolucionária e condenaram ela ao crime de contra a natureza feminina.
E o que era a natureza feminina para esses revolucionários franceses, homens? Era estar no lar, dentro da casa, cuidando da família. E pelo fato de ela se manifestar publicamente, ela foi guilhotinada. O documento ficou escondido mais ou menos até 1990. Aí duas pesquisadoras italianas descobriram esse documento e de 1990 para cá nós temos a ideia que o movimento feminista não começou nos anos 60. Ele já começou lá na Revolução Francesa com essa autora, a revolucionária iluminista Olympe de Gouges, que tinha o mesmo nível intelectual de um Rousseau, de um Montesquieu, que foram grandes revolucionários e teóricos da Revolução Francesa. Olha, que bacana. Bom, gente, tudo isso que a gente está conversando aqui e muito mais você pode saber sobre essa história da luta sobre os direitos da mulher, que existe já há muito tempo. Muita coisa foi conquistada, mas muita coisa a gente sabe que não mudou. Quer saber um pouco mais sobre essa história? Mulher, sujeito ou objeto da sua própria história. É o livro do professor Sidney, que está aqui conversando comigo. Você pode encontrar nas livrarias catarinenses e logo, logo vai estar em todas as outras livrarias. Obrigada pela tua presença aqui com a gente. Obrigado. Obrigada, parabéns pelo livro. Muito obrigado.